Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo. Como que funciona o discipulado? Quem que pode fazer o discipulado? Agora virão as perguntas. Agora que nós vamos ir. Agora que você entendeu que você quer ser um discípulo, glória a Deus, precisamos conhecer esse universo. Toda pessoa, escute isso, toda pessoa que quer um crescimento espiritual precisa fazer discipulado. Obrigatoriamente? Não. Mas eu vou te dizer, se alguém chegar perto de mim, eu incendeio. Porque cada um reflete segundo a semente, segundo a sua espécie, segundo o que tem. E eu tenho a semente que Jesus falou. Se eu sou discípulo e Ele mandou eu fazer discípulo, suponhamos que eu seja esse tijolo aqui. Rapaz, se você encostar perto de mim, eu te ponho aqui em cima. Não vai ter jeito de você ficar perto de mim. Eu vou falar, cara, sobe aqui, vem ser meu discípulo. Que logo mais você vai ter o seu. Cara, vem para cá porque você vai conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, qualquer pessoa que quer um crescimento pode fazer discipulado. Agora, aquela pessoa que vem um dia, vê que está tendo um movimento. O que está acontecendo aí? Estou vendo os negócios acontecendo aí. Discipulado, eu quero também. Quer? Glória a Deus, vamos abraçar todo mundo. Só que você sabe que tem gente que é aventureiro. Aqui não sei se tem, lá em São Paulo tem. Vem um dia, falta 3 cultos, depois vem outro dia, falta mais 4 cultos, vem outro dia. Essa pessoa ainda não entendeu o propósito de discipulado. Discipulado é um compromisso. Pensa comigo que agora nós vamos ser chamados de tijolo vivo, amém? Amém. Tem tijolo que é tijolo fininho, tem gente que, como eu, que é tijolão gordo de bloco de 8 furos. E tem uns tijolos, uns blocão maior, né? Mas todo mundo é tijolo aqui. Eu já estou enquadrado de bloco de 8 furos. Vamos supor que eu estou fazendo discipulado, então eu sou um bloco na parede, amém? Aí de repente fala assim, não vou ter discipulado mais. Não, o que eu vou fazer? Eu estou sendo um tijolo que está saindo da parede. O que acontece com a parede quando começa a sair fora do tijolo? Então nós temos que falar para a pessoa, você quer um compromisso mesmo? Quer? Perfeito, ele não vai ser, ele não quer dizer de santidade, não é nada de santidade, não é de perfeição, é de compromisso no relacionamento. Então, uma vez por semana, eu tenho um relacionamento com meus discípulos. Acabou. Que compromisso que se espera? Compromisso de Lucas capítulo 14. Lucas 14, se você quiser entender discipulado numa profundidade lá embaixo, eu te aconselho que você assistir uma pregação de um pastor chamado Jonas Madureira, que tem no YouTube sobre discipulado. Mas já prepara, porque assim, vai te falar o que é um discípulo, o que é ser um discípulo. O preço que se paga. Porque o que é o preço, querido? Lógico que haverá uma transformação na vida das pessoas, sim. Mas se vamos supor, que nem o texto de Mateus 28:19, fala, fazei discípulo e batiza. Quer dizer que a pessoa às vezes que nem é batizada. Você vai esperar o que dela? Santidade? Ainda não. Jesus sabe que vai no tempo ainda. O que é o compromisso? O compromisso é falar assim, eu estou junto. Eu vou fazer discipulado com você? Então, conta comigo que eu estou lá. Aí você vai me ajudar a crescer em Deus. Esse é o compromisso. É isso que precisa. É isso que você tem que entender. Então qualquer pessoa pode fazer o discipulado, mas ela tem que entender o seguinte, cara, eu quero que você entenda a responsabilidade. Nós temos que estar juntos. Eu como discipulador e você como discípulo, faça chuva, faça sol, é nós. Temos que estar juntos. Hoje não vai dar, não quero, não vai vir. Cara, você não está entendendo, você não quer um discipulado. Você quer aventurinha, um amiguinho. Eu posso ser seu amigo, comer pizza com você, mas discipulado é uma coisa que você tem que assumir um compromisso com aquela pessoa, de fazer discipulado e deixar a pessoa crescer. Bom, pré-adolescente pode fazer discipulado, jovens podem fazer discipulado, casais podem fazer discipulado, solteiros, viúvos, divorciados, disputados, pode fazer. Agora você deve estar 1000 perguntas aí, eu já vou começar respondendo algumas. Pastor, deixa eu entender aqui, peraí. Solteiro, se ele discipular um casado, ele vai ter experiência para ajudar um casado, sim ou não?
Não. Por mais que ele seja espiritual, talvez tenha capacidade espiritual, mas ele não tem a bagagem de experiência. Então como que funciona? Solteiro só discipula? Solteiro. Ou pré-adolescente, que gosta de pré-adolescentes. E casado? Ele pode discipular solteiro, sim ou não? Será que no discipulado de Jesus tinha só casado? Não. Tinha casado e também tinha solteiro. Então, olha o desenho que eu vou fazer aqui para vocês entenderem agora. Marido e mulher aqui, o pretinho e o vermelho, ok? Cada um tem 4 pernas para preencher. Presta atenção no desenho. O marido pode escolher 4 homens e a esposa pode escolher 4 mulheres. Antes de tudo, o casal escolhe até o nome do filho, é verdade ou não? Vamos escolher. Quando você entender que está na tua hora de ser um discipulador, você tem que definir um perfil de pessoas que você vai discipular. Tem gente que gosta de discipular jovem e é casado. O que vai acontecer? O marido chega na esposa e fala: amor, dos 4, eu quero ter pelo menos 2 jovens. Ela vai falar: beleza. Então eu vou preencher uma perninha aqui com jovem e outra com jovem. Fechou? Sobrou 2. Ele pode preencher agora ou não. Pode ser que ano que vem ele preenche. A mulher que ele fala assim: amor, eu quero uma só que eu quero solteira. Tá bom, ela vai pegar uma jovem solteira. Esse tem 2, esse tem 1. Normal. Porque o discipulado é a mulher que reúne com a mulher ali e o homem que reúne aqui. Homem não discipula mulher e mulher não discipula homem. É mais sensato e certo. Qual que é o problema daqui ter 2? Nenhum, não é? Ninguém está competindo. É discípulo dela, esse discípulo. Amanhã chega uma viúva na igreja. Viúva não tem marido. Até tá. Aí essa aqui fala assim: acho que eu vou preencher uma outra perna minha. Vou pôr uma viúva aqui. Pode? Pode. Fechou. Se o solteiro tiver um problema, o cara resolve sozinho, não precisa de mulher. Se a viúva tiver um problema, a mulher resolve sozinho. De repente eles conversam assim: amor, vamos preencher mais uma perna do nosso discipulado? Vamos. Só que agora queremos um casal. O que tem que acontecer? O marido tem que ficar aqui e a esposa tem que vir aqui. O casal não pode fazer discipulado separado. Quem tem alguém aqui que é casado, fica do lado da esposa, postando de exemplo aqui? Cadê? Vou dar um exemplo. Não sei se são pastores, eu preciso de outro casal. Vamos lá, aí, tem um casal junto aqui. Aqui. Se você fizer discipulado com ele, um exemplo, e ela fizer com ela, olha o que vai acontecer na sua casa. Ela marca o discipulado na terça. Você tem um compromisso com ela na terça. E ele marca o discipulado com você na quarta. Você tem um compromisso na quarta. Vocês marcaram 2 dias dentro de casa, num problema. Porque aí na terça você vai ficar sozinho em casa, na quarta ela fica sozinha. Vocês entenderam por que tem que ser junto? Eu não posso ferrar junto das pessoas. Segundo motivo: se os 2 tiverem uma briga, e esse aqui chega vai falar mal da mulher do discipulador, e essa aqui vai falar mal do marido, quem é que vai aconselhar? É ela ou é ele? Já não dá certo. Então o casal precisa estar debaixo da cobertura de outro casal. Suponhamos que o discipulado seja comunhão. E na churrascaria. Boa, esse discipulado é, né? Tem esse discipulado, sabia disso? Tem. Bom demais. Aí, eu vou reunir com os meus discípulos. Você é casado? Aí vamos supor, sua esposa não discipula ela, porque ela discipula por ela, um exemplo. Quem é que vai na churrascaria? Ela já tem que ficar de fora. Está certo isso? Vocês entenderam como que tem que ter coerência? Casal é igual sangue O positivo. Ele discipula quem ele quiser, mas ele só pode ser discipulado por ele. Agora, casar aqui, ó. Agora, beleza. Esse jovem aqui tem uma namorada. Vou fazer uma outra árvore genealógica aqui embaixo. 1, 2, 3, 4. E o marido aqui. 1, 2, 3, 4. Tem casal de namorado aqui? Ninguém está namorando aqui não?
Ninguém namora aqui? Rapaz, essa igreja não deixa? Aqui o sistema é bruto. Suponhamos que esse rapaz aqui namora a moça que não está aqui e faz aqui, ó. Que é outro casal, que é um casal que é outro casal. Esses dois namoram. Pode ficar separado, porque é namorar, não tem nada a ver. Mas amanhã eles vão casar. Você entende? O que vai acontecer com esse casal? Opção número 1. A esposa vem para cá e preenche essa vaga. Com a caneta vermelha, para ficar bonitinho. E aí eles ficam debaixo do casal. Ou então, o marido vem para cá e fica debaixo desse casal. Ou então, para não deixar nenhum triste, não vai nem para esse e nem para esse, vai para um terceiro casal. Qual que é a vantagem e a desvantagem? Não tem. Por quê? Então, quem discipular jovem vai perder? Não, não é perder. Você vai ser um canal de bênção na vida dos jovens e formar ele para a vida adulta. E aí eu não posso segurar o casal separado, eu estou quebrando um princípio, eu não posso separar casal. Agora, não tem como falar assim, namorado, discipulado pode ser separado quando é casal de namorado. Mas casou, agora nós precisamos ter um discipulador efetivo, que vai cuidar da gente e que a gente vai crescer. Normal. E aí vai mudar. De repente, em 2019 vai sair um discípulo meu solteiro, mas em 2020 vem um para cá. E nós temos que pensar em reino de Deus. Não é nada disso. Nós precisamos dar condições das pessoas crescerem sem ciúmes. Então, viúva. A viúva, ela precisa ser discipulada ou por outra viúva, ou por uma mulher casada. Só que se a mulher casada for preencher de viúva aqui, o marido vai ter que arrumar um viúvo, ou jovem, tanto faz. Vocês entenderam? Eu quero abrir para perguntas agora, que aí depois eu continuo. Eu dei bastante informações. E olha, eu sou assim, se não me faz pergunta, eu que faço. Então, eu preferi você me perguntar que eu respondo, porque se eu te perguntar, você vai ter que saber. Vai, pode perguntar o que vocês quiserem. Aí, ele é sozinho, é igual um solteiro, igual viúva. Se for um divorciador homem, casado, porque o solteiro não é casado. Aí o cara vai pegar, ele pode ter sido solteiro misturado com casado. Tem um homem que a esposa, de repente, é uma jovem. Ou fica sem. Na minha pede de ter 4, e do outro ter 2, ter 3, vai para um casado. Pastor, Ótimo. a partir de que idade? Pré-adolescente. Que idade que vocês consideram aqui? Lá eu tenho gente de 12 e 13 anos. Mas tem criancinha de 11 que... Mas Olímpia considera 12, eu considero 13. Aí fica a gosto do pastor Murilo definir. Tem um material próprio para isso. A única coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: o pré-adolescente não mistura aqui. Olha aqui, ó. Vamos supor que tem alguém que gosta de mexer com criança aqui? Levanta a mão. Quem gosta de trabalhar com criança? Você pode, escuta isso. Você pode ter uma árvore genealógica de adultos e uma com 4 pré-adolescentes. Aí pode, que é separado. Eu não posso misturar o pré-adolescente aqui. Tem coisa que vai ser feita coisa de adulto e não posso. Então o que acontece? Lá em Olímpia tem mais pré-adolescente, tem bastante lá. Tem gente que dá o discipulado para adulto, mas tem um coração que quis abraçar os pré-adolescentes. Tem disponibilidade e tem um dia só que discipula 3 ou 4 que sai até as fotos. Eles tiram as fotos, mais um discipulado. Os pré-adolescentes estão sendo cuidados com um adulto. Além do que? Do ensino que tem na igreja, além da escolinha, além de tudo, eles fazem um discipulado à parte, que é falar de assuntos de pré-adolescente. Tremendo. Pai para filho. Boa pergunta. Agora é a hora das boas perguntas. Existe um negócio na visão do discipulado que todo parente já é um discipulador informal. Por exemplo, assim, se o meu primo vai para a igreja, eu não quero ser discipulador dele, porque eu já tenho a liberdade de primo para dar empurrão nele. Então eu prefiro passar ele para você, porque aí você vai pegar nele e eu também. Então 2 é melhor do que 1. Você que é o discipulador dele. Suponhamos que você tem dificuldade que ele está te dando trabalho. Você vai chegar em mim, eu não sou o discipulador dele não, eu sou um parente. Aí eu posso te ajudar. Aí tem 2 pessoas.
Você não tem discipulado? O que está acontecendo, cara? Ô, você precisa discipular. Aí eu vou te ajudar. Agora, se eu mesmo for o discipulador dele, eu peço ajuda para quem? Então eu não vou gastar o cartucho. Não é interessante você discipular parente, exceto o costa larga dos pastores. Vocês entenderam? Tem discipulado que às vezes você precisa chamar a atenção do discípulo. Quem é discipulado para a sua sogra e chamar a atenção dela, você vai ver só o que vai acontecer com ela. Ela sai da igreja, imagina, ó. E não só eu discipular um parente, vamos ter dois parentes no mesmo discipulado. Tem alguém que é parente aqui, que não seja marido e mulher, parente aqui da igreja? Duas músicas. Não, o teu parente está na igreja? Minha irmã e minha mãe. Se ela for discipuladora de vocês duas, também não dá certo. Porque se vocês duas brigarem, eu não sei para quem que eu acudo. Se eu acudir uma, eu compro briga com o outro. Então existem coisas que nós já vimos em outras igrejas, que nós vamos contar agora. Então o que é melhor? Uma só de vocês está no discipulado, para ficar uma coisa, ó, briguei com ela, eu vou te apaziguar aqui, porque se ela me ver conversando com você, ela já pode tomar conclusões. E eu, se eu tiver que falar assim, não, realmente ela errou, e ela não vê que ela errou, ela vai falar que eu estou puxando sardinha para você. Então, por esses motivos, parente, é melhor ser parente, talvez. Você discipula outra pessoa de fora. Amém? Que aí você continua, porque senão já pensou no dia das mães. Eu não vou no dia das mães na casa do fulano, porque ela brigou comigo no discipulado, eu não quero ver a cara daquela alma. Aí o nome vira aquela alma. Mais perguntas para a gente poder encerrar, queridos? Vai. Ninguém vai fazer pergunta? Posso fazer uma pergunta? Quem que escolhe o discípulo ou o discipulador? Vocês sabem? Quem que escolhe? Se chega um cara em você, sabe que você é discipulador, e fala assim, eu quero fazer discipulado com você, porque ele te considera. O que você vai falar para ele? Exatamente. Por mim tudo bem, só vou confirmar lá. Glória a Deus. Agora, se você tiver teus dois, e por enquanto você não quer o três, porque você tem a vida corrida, você trabalha muito, você só tem dois, você fala, querido, eu estou muito feliz de você ter me chamado. Eu estou muito honrado que você tenha me escolhido. Mas no momento, eu não estou em condição de ter três discípulos, eu já tenho dois, porque minha vida é corrida, eu quero que você entenda que não é por mal, porque se eu falar que eu vou discipular você depois de cuidar de você, eu fico ruim. Talvez, sei lá, você não vai poder me esperar, eu sei. Mas quem sabe mais para frente minha vida dá uma mudada, agora eu estou fazendo um curso e não sei o quê, então eu quero ter só 2 discípulos, porque para mim está bom, daqui a pouco eu vou pegar o 3 e eu não posso mudar isso aí. Pode ser que um discípulo chegue numa pessoa e fale, eu queria ser discipulado por você, mas pode ser, você já paquerou alguém? Você já paquerou alguém? Pode ser que você seja paquerado, como você pode paquerar alguém. Pode ser que você esteja assim, quem é que eu vou falar para ser meu discipulador? Quando você está pensando em chegar alguém, você vai assim, querido, eu gosto muito de você, eu queria que você fosse meu discípulo. Aí você tem que decidir. Então, ele pode indicar de acordo com o perfil? pode, só que toda ligação, ela vai ser de acordo com a concordância dos dois lados. Tem que sempre haver concordância. É igual chegar para ficar não pode, né? Ficar, você vai chamar a moça para namorar. Você tem que falar, você vai ficar comigo, na marra. Não, se você gostaria, então vai ter alguém que vai tomar iniciativa. Pode ser o discípulo, como pode ser o discipulador. Eu achei para mim, eu estou 2 só, não quero mais falar, mas como a gente já se conhece, o perfil, seria legal você ficar, por exemplo, um exemplo. Você sabe o que a Ida fez lá em Barretos? A Ida já estava com os 4 dela. E ela tinha uma árvore genealógica. Olha o que ela fez. Inteligência foi feita para usar. Ela falou, eu já tenho meus 4, amada. Só que eu tenho uma discípula top de linha, que se você quiser ficar com ela, você vai ficar na minha árvore genealógica. Qual parede que você quer? Essa parede? Essa parede? Você quer aquela parede? Qual parede? Eu quero ela. Não dá para você entrar aqui, mas aqui dá, é a mesma parede. Eu não consigo, mas dá para você ficar aqui junto conosco. Minha discípula vai cuidar de você. Mas se acontecer qualquer coisa, eu estou ali. Também é uma estratégia. Outro ponto. Eu posso trocar de discipulado?
está tendo muita treta, muita remetice com aquele irmão, muita rixa, não sei o quê. Posso trocar discipulado? A Bíblia Sagrada, ela menciona a troca de discipulado com 2 discípulos. Quais são esses 2? André e João. Lembra do João que deitou, reclinou a cabeça em Jesus assim? Que é o discípulo amado? Esse João, ele era discípulo do João Batista, junto com André. Só que o dia que Jesus apareceu, João Batista virou para os 2 e disse assim para os 2: aquele que está duro é aquele que eu falei, aquele lá é quem eu falei. Aí os 2, que eram discípulos de João Batista, foram até Jesus, e eles saíram do discipulado de João Batista e foram para o discipulado de Jesus. Mas saíram porque existia um propósito de Deus. Não saíram porque o João Batista pregava. Você sabe que jeito que o João Batista pregava, sabe ou não sabe? A palavra de João Batista era coisa de uma delícia ouvir, né? Sem vergonha, raça de víbora, cobra, jararaca, sumo com couro, não era assim? Cambada de sem vergonha, cara de pau, malandro, não era assim que ele pregava todo dia? Vocês têm que se arrepender, não era só isso? Não foi por ofensa, não foi por picuinha. Eu já tive pessoas na minha igreja, e quando a gente implanta o discipulado, alguns desentendimentos vão acontecer. Por exemplo, olha, não gostei do que minha discipuladora falou, pastor, o senhor pode me trocar de discipulado? Eu virei e falei assim: o que você aprendeu no curso? Quer marcar isso no seu caderno? Anota aí no seu caderno. Discipulado tem o objetivo de transformar pessoas. O que é transformar? Transformar é você pegar uma coisa que não é e passar a ser. Eu tive uma situação onde um falou assim: eu não quero, mas você tem que ficar com ela. A gente discutiu. Mas tem na Bíblia que o discipulado, que André e João saíram do discipulado? Tem 2, mas 2 é maioria ou 2 é minoria? 2 é minoria, então é exceção. Então, falar assim, nunca mais vai poder trocar o discipulado, não é bem assim. Mas não é uma regra. A regra é permanecer. Mas o meu discipulado me dá muito coisa. Você se acerta com ele. De repente, todo discipulador está precisando ser ajustado. Você já chegou nele e falou assim: cara, eu não gosto muito do jeito que você fala, não. Não significa que eu, discípulo, que vai mandar no discipulador, ou o discipulador mandar no discípulo. Mas você sabia que relacionamento transforma pessoas? De repente eu vou rever meus conceitos. De repente eu vou chegar para o meu discípulo e falar assim: você me perdoa. O que eu tenho que entender? Que o cristianismo fala de perdão. Se ao invés de eu acertar com você e te perdoar, eu sair do discipulado, eu não estou sendo transformado. Eu continuo a mesma casca grossa que não perdoa ninguém. E que não me acerta com ninguém, o discipulado é o objetivo de perdoar. E outra coisa, com que autoridade você vai falar de perdão no seu discipulado, dos seus discípulos, se você não perdoa o seu discipulador? Aí ele é encurralado e o Espírito Santo vai falar, e ele vai falar assim: agora, e aí a gente vive o Evangelho. Porque a Bíblia diz que tinha os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus, ao mesmo tempo. Pensa só comigo, se você caísse no discipulado de João Batista e de repente aparece um novo discipulador, que não é qualquer discipulador, é o Jesus. E você vai você fica sabendo que Jesus, ele está lá curando, ele ressuscitando, e você quer experiência sobrenatural. E você vê o João não tem uma ressurreição. No discipulado de João, na palavra de João, não tem nada de sobrenatural. É só croque na cabeça, só croque na cabeça, só croque na cabeça. Você nem vai falar assim: meu tempo aqui acabou, vou para algo maior, eu preciso de algo maior. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que os discípulos de João Batista, exceto João e André, que tinham um propósito, só que quem vai identificar esse propósito é o seu pastor. Não vem você falar assim: nós estamos combinando. Ixi, como que Deus é bom. Você sabe que Deus sabe quando tem pessoas com um temperamento difícil, coloca outra mais difícil ainda, para os 2 treinar ficar bom? Se colocar alguém que seja teu coleguinha, você vai continuar desse jeito, casca grossa. Então, de repente, é bom você fazer assim: para você aprender a renunciar, para você aprender a tratar melhor as pessoas, para você aprender a engolir sapo.
Então, sair de um discipulado para o outro, qual é o motivo? Ah, eu estou me sentindo mais bem, eu estou me sentindo legal. Vai falar ao seu discipulador se não está sentindo bem. Vai lá, vocês dois conversam. Eu vou entrar na parada do segundo tempo. No primeiro tempo, vocês dois já conversaram. Não conversei, então vai conversar lá. Fala para ela lá, mas o que está acontecendo? Eu vou te contar um exemplo que aconteceu em Olinda. O discípulo chegou no pastor Marcos e falou assim: pastor, eu quero sair do meu discipulado. Meu discipulador está pegando no meu pé, ela não sabe lidar com o cerimônio, não. Não sabe não. Eu vou conversar com ela primeiro. Quando o discípulo veio aqui, pastor, sim, ela está querendo dormir na casa do namorado, quer que eu não falo nada, está certo isso? Aí o pastor falou assim: isso ela não me falou. Aí o pastor foi conversando com ela: e aí, querida? Olha, pastor, você já conversou com a amada? Eu conversei com a amada. E você, amada, por que você mesmo está querendo sair do discipulado? Você falou para mim que ela não sabe lidar com pessoas. Era isso mesmo? Não, não é. Sabe o que é? É que... Aí foi falar. Aí falou assim: ela está certa. Ela está certa. E se você sair do discipulado dele para outro, você não está querendo transformação. O objetivo do discipulado é ser transformado. Ela está certa. Se você está querendo sair, é porque você não está querendo ser transformado. Então fala a verdade. Você quer viver errado? Você assume que você quer viver errado, você não quer ser transformado. Não conseguir vencer um pecado, mas tentar é uma coisa. Agora, nem querer tentar vencer o pecado é outro. Porque senão esse discípulo vai sair daqui, ele não gostou do que falaram para ele vai para outro, e parece que ele vai ter que viver em função de falar só o que ele quer ouvir. Se ele quer viver só o que ele quer ouvir, ele não pode ser discípulo. Ele tem que ser multidão. Eu vou explicar daqui a pouquinho por que multidão ouve só o que gosta. Vou explicar. Então, discipulado somente sai em casos assim. Morreu um, tem que remanejar, mudou de cidade. Mas por picuinha, fala para quem está do seu lado assim: no it is no. No it is not. No it is not. Amém? Ei, mas olha, eu vejo cada discipulado nas igrejas assim, que você fala assim: meu Deus, ali vai sair fogo. E hoje, ele saiu, nossa, eu saí tantos fogos que eu tive que entrar no meio, um bombeiro. Hoje estão se lambendo, né, irmão? Vocês é assim, um dia está tapa, outro dia está nos bebos, estão se lambendo. Então se aprendendo a lidar. Mas como que funciona esse negócio da escolha do discipulado? Como é que é? Quem que eu vou discipular, quem que eu não vou discipular? Primeiro, os da igreja, os ungidos da igreja, precisam discipular líderes da igreja. Os líderes vão discipular membros, os membros discípulos novos. Um efeito cascata. Muito importante no discipulado nós entendemos que, assim como existem as fases da vida do ser humano, bebê, nenenzinho, né? Criança, pré-adolescente, adolescente, adulto e ancião, o discipulador ele passa pelas mesmas fases. Então às vezes a gente pensa assim: meu discipulador precisa ser maduro. Mas se nós estudarmos a vida dos discípulos, nós vamos ver que após eles fazerem discipulado, que essa maturidade veio para a vida deles. Então, nenhum discipulador, ele vai estar 100%. Falar: meu discipulador precisa melhorar muito. Precisa, só que ele vai vivenciar fases do discipulado dele que vai trazer crescimento. Quantas pessoas eu posso discipular? 1, 2, 3, 4 pessoas. Então é G4? Não, eu posso discipular um só. Quando um casal casa, você vai chegar nele e falar assim: vocês são obrigados a fazer 3 filhos, é assim? Quem que decide? Quem aqui tem 4 filhos aqui? Tem alguém que tem 4 filhos aqui? Levanta a mão. Tem 4 filhos? E quem tem um filho aqui? Levanta a mão, um só. Tá. Ela chega e fala assim: eu sou melhor que você porque eu tenho 4 e você tem 1? Não.
ela está satisfeita com os 4 porque é dela e ela que cuida. E você não. É uma coisa pessoal essa questão de quantidade. É você que define. Não tem esse negócio de, você está fraca, eu tenho 4, você tem 1. É que nem filho, gente. Aí eu e minha esposa, nós decidimos ter 2. Pode vir gente e falar assim, você tem que ter 4. Você pode falar o que você quiser, eu vou ter só 2. Até porque já operei, não tem mais jeito mesmo. Só se for obra do reino do Espírito Santo, né? Só se for do Espírito Santo, eu vou um José, aí tudo bem, né? Mas o que acontece? Cada um decide. Qual que é o problema? O problema é eu não querer ter nenhum. Significa que você vai ter como que ter um agora. Mas você tem que pensar em ter pelo menos um. Você tem que dar fruto. Você tem que dar fruto. Pelo menos um você precisa ter. Agora, se você quer ter 2, 3 ou no máximo 4, é uma questão sua. Eu aconselho a ninguém pegar 4 de início. Ninguém. Porque é como você vai ter um filho. Beleza, o ideal é 2. 3 é bom. 4, talvez não é lá na frente. Não precisa ser agora. Você casa hoje, você fala assim, vamos ter 4 filhos esse ano, mulher? Pega um, depois pega o outro, você está entendendo? Pega 2, pega 3, é sempre bom assim, 2, 3. 1, se quiser, também pode. Agora, o pastor, ele pode escolher mais de 4. Por que o pastor pode escolher mais de 4? Porque as costas dele é diferente da nossa. As costas do pastor é mais larga, então ele aguenta cuidar de 4, 5. Se você falar assim, eu aguento cuidar dos 10 discípulos. Não aguento. Eu vou provar que não aguento. Por que estabelecendo 4? 4 é um mínimo. Você pode chegar até 3. Você vai falar assim para mim assim, se eu tiver 20 discípulos e eles se reunirem comigo, discipulado não é o que a gente está pensando. Por isso que a gente pensa que não dá conta. Não vamos dar conta porque a gente acha que discipulado é uma coisa quando não é. Igual eu não sei quantas pessoas tem aqui. Se você pensar que esse discipulado um fala e 300 ouvem, isso não é discipulado. Discipulado é relacionamento. Eu não vou conseguir ter relacionamento com você, tomar sorvete e ir na tua casa, você vir na minha. Não vou conseguir atender. Então, existe uma regra no discipulado que menos é mais. Eu quero falar disso. Por que menos é mais? Se eu tenho 15 pessoas para discipular, eu vou conseguir achar fácil um dia que os 15 se reunirem comigo? E se eu tiver 2? É mais fácil? Tá. Se eu tiver 15 pessoas, a tendência é uns 5 naquela semana que estiver precisando de uma ajuda minha. Eu vou ter tempo para ir na casa dos 5? Então adianta eu querer cuidar de 40, 30 pessoas e não cuidar bem cuidado? Aí eu caio nesse formato aqui, Só repartir ele aqui, Não adianta. Qual que é o intuito? O intuito são inúmeras vantagens. Primeira vantagem, com 2, 3 pessoas é mais fácil a gente se reunir em qualquer lugar. Segunda vantagem, com 2, com 3 pessoas, ninguém vai ter vergonha de falar. Porque se você fala, você vai discipular 30, você vai ter que conversar com os 30. Eu não tenho vergonha, eu sou tímido, eu não sei falar em público. Então, se você for discipular uma pessoa, ninguém é tímido com uma pessoa só. Com uma, com 2, você consegue pôr a cadeirinha aqui e conversar. Com isso, todo mundo vai querer ser discipulador. Uma outra coisa, nesse formato aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, uns 40. 40 discípulos eu tenho. Aqui eu vou ter 40 também, faz de conta que eu tenho 40. Qual que é a diferença desses 40 para esses 40? É que com menos pessoas, eu tenho os mesmos 40, só que eles não são todos discípulos, eles também são discipuladores. Você sabe que existe uma regra da humanidade, que um filho só entende um pai quando ele se torna? Ou seja, quando a gente se torna um discipulador, a gente começa a ter a cabeça do pastor. Quando a gente é só discípulo, só membro ou ovelhinha, a gente só tem a ovelha do sugar. Quando nós estivermos nessa posição, nós somos discípulos, só que aqui, eu tenho 1 para 40. Aqui eu tenho 40 para 34, 35 mais ou menos. É só esse que não é discipulador ainda, esse que não. Vamos contar aqui? Vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5. Metade aqui é líder. E aqui? Ninguém. Então, se a gente pegar 2 ou 3, vai ter que levantar mais discipuladores para cuidar de mais 2 ou 3, que vai levantar mais discipuladores para cuidar de mais 2 ou 3, e com isso eu passo a ter uma igreja com cabeça de líder. E uma pessoa que tem cabeça de líder vai amadurecer muito mais do que quem não é líder. E aqui eu edifico mais. Então, a vantagem de menos é mais é isso. Deixa eu ler aqui que tem várias. Ó. Se o discípulo precisa de ajuda, se você tem menos discípulo, o teu cuidado é melhor. Imagina você ter 10 discípulos, você vai conseguir tomar sorvete, passear, ligar para todos? Não. Aí você vai cuidar mal cuidado e Deus não quer nada mal cuidado. Pastor é diferente, então com as costas maior. Agora vamos dar outro exemplo. Jesus, que é Jesus, quantos discípulos ele teve? Te faço uma pergunta: ele tinha mulher? Ele tinha academia? Ele tinha Facebook? Ele dava a volta com o cachorro na rua? Hã? Ele tinha WhatsApp? Ele tinha filho? Ele trabalhava? E mesmo tendo essa vida livre, ele ainda teve 12. Agora você tem mulher, você tem que dar tempo para o teu filho, você tem que cuidar da tua saúde, você tem que ter tempo para a família. Não adianta você querer abraçar o mundo. Eu tive um pastor em Barretos que falou assim, ó, mas eu consigo cuidar de 40. Eu falei para ele, nem que você consegue cuidar de 40, sabe o que você faz então? Tenha 3 e deixa os teus 40 ser formado na tua árvore genealógica e você coordena os teus 40 aqui, ó. Só que é melhor que você ter 40 que só vai estudar. A diferença dos 40 aqui, se uma hora você estiver doente, olha quanto zero de ligação tem que vai te ajudar. Então menos é mais. Ok? Fechou? Discipulado em etapas. Acharam aí? O que significa isso? Isso é um termômetro da igreja. Por exemplo, o que está escrito em Ezequiel 47? Ezequiel 47 é aquela passagem onde diz que vai entrando nas águas, e a primeira parte que se molha são os pés e os tornozelos, ok? Após uma caminhada, as águas vão chegar até o joelho. Após uma caminhada, a água chega nos lombos. E após uma caminhada, o que vai acontecer? A gente acaba mergulhando. E o que eu aprendo? Eu aprendo que o discipulado ele tem etapas. Começa rasinho. E com o tempo nós vamos nos aprofundando. Passa-se um tempo, aprofunda-se mais ainda. E passa-se um tempo, a gente está mergulhado. Por que a gente ensina que o discipulado é por etapas? Normalmente, quando vai iniciar o discipulado numa igreja, e se define a primeira geração, de repente, que nem aqui na sede, são pastores e profetas. Então, eles já queriam fazer um discipulado daqueles arrojados, com conteúdo forte. E eu falei, não é assim. Não, mas nós temos condições. Sim, vocês têm condições. Mas o que acontece? A segunda geração talvez não tenha tanta condição. A terceira não tenha tanta condição. A quarta não tenha tanta condição. Então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que recuar todo mundo e todo mundo começar a entrar no rio junto. Não adianta, por exemplo, o da primeira geração chegar e mergulhar no rio, que o da quinta ele não dá conta de mergulhar, ele tem que ir devagar. Agora, como que o da quinta, da quarta, da terceira vai entrar no rio, se ele nunca viu o da primeira geração entrar? Se o parâmetro da primeira geração for entrar na profundidade do discipulado, o da segunda não sabe o que fazer. Então, o que é o certo? Recua todo mundo e vamos começar do básico. Porque quando eu começo do básico, é fácil para mim, que sou da primeira. Mas eu estou demonstrando para o da segunda geração que é fácil para ele também. Aí eu estou deixando o quê? Eu estou deixando um rastro para ele me imitar. Então, os primeiros discipulados, parece discipulado de criança. Justamente para não trazer uma imagem que é complicado. E com Deus é assim, você vai entrando, molhando os pés, molhando o joelho, molhando aos poucos. Então, o que nós falamos para os pastores?
Todo mundo vai viver o discipulado na etapa 1. Existe etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Eu citei o texto de Ezequiel para demonstrar que até com Deus ele coloca etapas. Então, os discipuladores começaram a discipular com coisas simples. E eu sei que eles têm capacidade de pegar um esboço, de pregar estudos profundos, mas não vai ser assim. Porque, imagina só, você nunca fez discipulado, e eu começo a discipular você, e eu vou lá e pego um material de 10 folhas de um estudo profundo. Aí eu chego amanhã e falo assim, agora você vai se tornar um discipulador. Você vai falar para mim assim, eu não dou conta disso não. Isso aí é muito difícil. Aí eu vou matar a minha segunda geração. Então o que eu tenho que fazer? Jogo as 14 páginas fora, começo num discipulado simples, onde você vai ver que é raso, é fácil, e eu vou te dar o exemplo. Aí eu faço o discipulado. Aí você vai ver, nossa, é isso que é o discipulado? Eu vou falar, é. Aí você vai dizer para mim assim, isso é fácil. Mas é isso aí mesmo, é fácil. Aí eu faço de um jeito, você vê eu fazendo. Aí você vai dizer assim, isso eu dou conta de fazer. Na outra semana eu faço de outro jeito, você vai olhar, você vai falar assim, isso eu também dou conta de fazer. E assim eu vou caminhando. Aí quando você for começar a dar o teu discipulado, você já viveu alguns discipulados comigo. Então vamos dar um exemplo. O discipulado número 1. O discipulado número 1 é de oração. Um exemplo, não é só um exemplo. É só oração. Discipulado número 2 é evangelismo. Discipulado número 3 é estudar a Bíblia. Discipulado número 4 é fazer visita na casa de um irmão. E você está indo comigo. Você está vendo eu fazer. E nós vamos fazer. Quando você for ter o seu discípulo, você vai falar, opa, discipulado 1 é oração. Vou fazer igualzinho meu líder fez comigo. Discipulado número 2 é evangelismo. Discipulado número 3 é estudar a palavra. Discipulado número 4 é visitar um irmão. E aí, quando você chegar no 4, eu já estou no 8. E aí eu vou indo. E nós vamos fazer um discipulado de forma que fique fácil. Aí alguém vai dizer assim, cadê a profundidade do discipulado? Calma, calma. Eu tenho que levar vocês a esse entendimento. Os primeiros discipulados é mais conversa, para que haja uma integração, para que haja uma conexão entre os participantes. Aquela coisa, né, do sobrenatural, do profundo, é com o tempo. Tanto que o último estágio é que é o sobrenatural, que é o mergulhar nas águas. Então, só que para eu chegar no último estágio, eu tenho que passar pelo primeiro, eu tenho que passar pelo segundo, eu tenho que passar pelo terceiro, e todos os estágios são importantíssimos. Porque eu só sinto confiança de dar um passo, quando a água está por aqui, e saber que eu não vou ter mais chão para pisar, se eu já tiver chegado até aqui. A hora que eu tiver chegado até aqui, eu já estou quase inteiro molhado, eu sinto confiança de dar mais um passo. Agora, ir de uma vez lá, às vezes você vai afogar muita gente. Vai matar muita gente afogada. Então, esse discipulado em etapas diz isso. Qual que é a vantagem disso? Como nós já ensinamos, esse tempo que a igreja está vivendo de discipulado é um tempo de um descoberto, do novo. Porque então todo mundo era membro e tinha um líder. Agora começou a ter o meu líder, o líder do meu líder, o líder do líder do meu líder. Começou a ter isso. Então, é como se a gente tivesse uma chavinha e virasse ela para mudar. E a pessoa começa a entender de forma diferente. E aí eu tenho que leva um tempo, é um processo. Então, olha que interessante, em Olímpia tinha discipulado antes. Mas era um discipulado um pouco diferente e foi ajustado. Tinha casais que tinha lá um grupo de 15 pessoas discipulando. Só que era só a mulher que discipulava. O marido não falava nada. Tinha discipulado que era só o homem que falava, a mulher não falava nada. Quando eles entenderam esse formato de discipulado, o homem que não falava nada começou a falar, ixi, eu não sei falar não. É a minha mulher que fala toda semana, eu não estou acostumado não. E vice-versa. O marido falava assim, ixi, minha mulher vai estranhar. Porque aí começou a colocar os homens na mão dos homens e as mulheres na mão das mulheres. Só que aí eles tiveram medo. Qual foi o medo?
Ah, meu marido não é de falar, não. E já vieram em cima de mim. E já disseram assim, por que não pode ser junto, discipulado? E eu disse, por que não? Ninguém vai crescer. Ah, mas o discipulador não sabe pregar. Eu falei, mas quem disse que discipulado é pregação? Ou seja, a ideia de discipulado estava errado. Quem disse que discipulado é pregação? Ah, mas como é que vai ser? Eu falei, calma, que vocês vão ver o formato do discipulado e você vai ver que é prático. E a rodinha dos homens vai ficar menor, a rodinha das mulheres vai ficar menor, e esse homem vai conseguir fazer uma rodinha, e ele vai conseguir. Aí eu sei que a mulher veio falar comigo. Ah, meu marido não vai dar conta. E eu falei assim, espera, nem começou e você já está falando que não vai dar conta? Ah, porque sempre fui eu. Eu falei assim, você está querendo continuar com o teu troninho com todo mundo. Nananina, não. Fica tranquila. Você pode voltar ao seu discipulado se ele não der conta depois. Fiz esse desafio com ela. Mas por quê? Porque achou que ia começar. Eu falei, calma. Quando ela recebeu o material do discipulado, para fazer o primeiro discipulado, que eles ouviram o áudio de como que faz. Aí falou, isso aqui? Isso aqui eu faço. Quando viu o segundo, isso aqui eu faço. Eu falei, então, o que aconteceu com esses casais, que o marido se destacava e a mulher não, ou que a mulher se destacava e o marido não, houve um crescimento de ambas as partes. E é por isso que eu acho fantástico, quando você coloca homem com homem, mulher com mulher, aí o homem tem que pedalar. E não é difícil. Por isso que eu disse, porque o que aconteceu? Tinha líder que discipulava, que era ungido, conhecedor da palavra. E tinha líder que ia discipular que não era ungido. E ele era mais fraco na palavra, menos conhecedor da palavra. E os mais fracos na palavra começaram a ficar com medo. Falei, calma. Porque os mais fracos acharam que ia ter que pedalar para alcançar os mais fortes. E eu fiz o contrário. Eu peguei os que mais sabiam e trouxe eles para trás. Eu nivelei todo mundo para baixo. Para todo mundo começar igual. Começar leve. Porque aí eu incentivo os que estão começando agora. Aí eles começaram a ver, mas o fulano é presbítero, vai fazer o discipulado igual o meu? É. O outro ciclano é pastor e vai fazer o discipulado igual o meu? É. O outro é evangelista igual o meu? É. E eu não sou ungido? É isso aí. Você agora está nivelado com outras pessoas da igreja. Isso trouxe uma confiança nessas pessoas. Aí eles começaram a andar junto. Hoje, tem gente que não é ungido, que já passou o discipulado, não é do que os outros, porque alguns foram viajar, ficaram 2, 3 semanas fora, depois quando voltou continuou o discipulado, e aquele lá continuou, está na frente. Ou seja, está mais dentro do rio do que o outro. E aí eu cheguei nessa esposa e disse assim, e aí? Antes você via seu marido sendo sua sombra. Agora seu marido não é sombra. Ele cresceu. Ele tem responsabilidade com os discípulos dele. Ela falou, glória a Deus, eu sempre pedi para Deus usar ele. Quantos discipulados em conjunto eu falava, vai você. Ele, não, prega você. E eu jogava na mão da mulher, ou jogava na mão do marido. Dessa forma, a gente colocou menos discípulos na mão de cada um. E eu falei, se ele tivesse que falar para 15 pessoas, talvez ele ia tremer. Por isso que o discipulado é bom, que é até no máximo 4. E com 4 pessoas você fala. Tem gente que vai falar que tem vergonha com 20, com 30, mas se tiver um discipulado, ele mais 2, ele vai falar, ele vai fazer tranquilamente. Essa é a vantagem, o diferencial do discipulado. Ou seja, até nisso é melhor. Diminuiu o grupo de pessoas, deu confiança para muita gente fazer, aí você chega na terceira geração. O da terceira geração ele começa a ficar com medo, aí eu não vou dar conta. Opa, é raso, você vai dar conta sim. Que jeito que é? Você já fez discipulado? Não, entra em um discipulado, aí ele entra. Aí ele faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro. E o camarada que é da terceira geração, ele começa a ver que é fácil. Então, a vantagem da gente entrar no discipulado por níveis, e todo mundo começa do mesmo jeito. Se daqui 6 meses, um irmãozinho se levantar para ser discipulador, o primeiro discipulado dele vai ser igual ao primeiro do que o pastor Elias fez há tanto tempo atrás. Porque ele tem que começar raso.
Não é uma coisa que, tipo assim, a igreja está com 1 ano de discipulado, por exemplo, já estamos no discipulado 50, vamos falar assim, e quem começar agora tem que começar dos 50. Não, porque os 50 já nadou um pouco mais, já entrou um pouco mais, então ele entra do 1. E daqui 1 ano vai entrar gente do 1, daqui 2 anos vai entrar gente do 1, e vai ter gente no 100, vai ter gente no 30, vai ter gente no 60, e cada um cresce progressivamente de acordo com as semanas de discipulado. Então o discipulado ele é feito em etapas. Nós vamos falar muito de etapas, hoje eu só estou dando uma explicação que existe as etapas. Agora, como essas etapas se dividem, é mais para frente. Essa transição, ela leva um tempo. E eu quero falar um pouquinho sobre a transição. Primeiro, porque o nosso conceito, quando a gente está numa igreja, é de ver cada pessoa no mesmo nível, entre aspas. Nível de quê? Somos irmãos. Quando você entra nessa visão, automaticamente, já não é todo mundo na mesma estatura. Um discipula o outro, ou seja, agora a igreja, vocês, têm que entender o quê? Vai ter alguém aqui na igreja que eu vou me condicionar a estar debaixo da autoridade desta pessoa. Então eu já não posso ver ele mais no mesmo nível. Eu tenho que me submeter aos cuidados dessa pessoa e estar debaixo dessa pessoa. Em contrapartida, aquele outro irmãozinho meu, que também estava na mesma linha, vai ter que estar abaixo de mim. E esse abaixo é só numa questão de cuidado, de alguém cuida de alguém. E isso não é tão simples, não é como apertar um botão e falar, pronto, até ontem o Zezinho era meu irmão em Cristo, agora o Zezinho é meu discipulador, eu já tenho que enxergar ele diferente. E o Roberto, por exemplo, já é meu discípulo, eu tenho que enxergar ele diferente agora, que eu tenho uma responsabilidade. Essa transição que vai ocorrer, que está ocorrendo, ela leva um tempo. Por isso, nós temos uma estrutura de discipulado aonde existem estratégias que têm relacionamento, e essa organização de cima para baixo, ela vai acontecer naturalmente. Fala-se em torno que uma igreja adentra a visão por completo, não na prática, mas no coração, 4 anos. Leva 4 anos. Para começar, começa rápido. Mas para as pessoas terem ela no coração mesmo e disseminarem, em média 4 anos. Igrejas no Rio de Janeiro compartilharam experiências. Eu tenho um livro de um pastor de uma igreja muito grande no Rio de Janeiro, onde a igreja dele era convencional, e ele faz a narrativa do processo que a igreja dele teve para sair do convencional e entrar na visão. E ele conta cada detalhe, as coisas que precisou acontecer. Então, essas coisas que a gente vai passar para vocês, que são 3 níveis, mas vai gerar 4 por causa dessa adaptação. Vamos falar, o nível 0 é apenas para cumprir relacionamento. Vai aflorar relacionamento. Se a igreja fosse começar do 0, ela não precisava de 4 níveis. Ela teria apenas 3 níveis. E eu vou te dizer mais. No futuro, esse nível 0 vai sair. Porque aí toda a igreja já vai estar na visão. E quem chegar já pode chegar automaticamente no nível do discipulado. Quer que eu te dou um exemplo? A célula é linda por isso. Quando alguém chega numa célula, logo ela reconhece quem é o líder de célula. Então ela não tem dificuldade em saber que ela está debaixo da cobertura daquele líder. Isso é fantástico. Mas na igreja, talvez tenha um pouquinho de dificuldade, porque todo mundo se vê como o mesmo nível. Somos batizados, exceto os pastores. Mas os irmãos, vai falar, nós somos irmãos em Cristo, é a mesma coisa. Ninguém consegue ver um acima ou um abaixo, ou coisa assim. Todos identificam no mesmo modo. Então, para isso, nós temos essa etapa, e eu queria por isso que eu vim até aqui para falar
Contei toda essa história para falar dessa questão da etapa de transição. Ela existe.